Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando da previsão da safra de laranja 2024-2025. Ela assustou o setor, viu? Isso porque em relação ao ano passado, a queda é de 24%. A atual safra de laranja no cinturão citrícola paulista e mineiro deve ser bem menor do que a já imaginada pela cadeia produtiva. Foi isso que apontou a pesquisa de estimativa da safra do Fundecitrus. Serão 232 milhões e 380 mil caixas de 40,8 quilos, uma queda de 24% em relação à última safra, quando foram colhidas 307 milhões e 220 mil caixas. Nós já imaginávamos, já tínhamos ideia de que haveria uma quebra na safra. Agora, essa estimativa que foi divulgada hoje pelo programa PES do Fundecitrus, ela deixou a gente um pouco surpreso, porque ela foi além daquilo que a gente pensava que seria. Apenas 36% dos pomares do cinturão são irrigados e a previsão é de menos chuvas este ano. Por isso, de acordo com a pesquisa, o grande responsável pela queda acentuada é o clima. Nós tivemos um período muito seco no ano passado, na época do florescimento, e também temperaturas muito altas pós-florescimento. Então nós tivemos 3 ondas de calor e com possibilidade de uma 4ª onda de calor ainda por esses dias. Então essas condições climáticas prejudicaram muito a fixação dos frutos que estavam se formando nas árvores. Esses frutinhos caíram e a árvore não conseguiu repor a todo o potencial dela de produção. Nós temos que levar em consideração que o ano de 2023 foi completamente atípico. Ele teve altíssimas temperaturas durante vários momentos do pós-florescimento e com isso o número de frutos caiu sensivelmente. Então nós estamos numa safra de poucos frutos, numa condição de clima ainda com perspectiva de seca e calor. Apesar da projeção de menos caixas colhidas, os frutos devem ser maiores, passando dos atuais 160 gramas para 169 gramas cada um. A taxa prevista de queda dos frutos da árvore deve diminuir um pouco, passando de 19% para 18,5%. Isso porque a colheita pode ser antecipada. O greening continua sendo a pior doença da citricultura e a sua incidência vem aumentando. Hoje, 38% das árvores do Parque Citrícola estão infectadas. O greening, como a gente viu na safra passada, ele foi responsável pela queda de mais de 8% das frutas, né? Então, do que tinha no pé não foi colhido mais de 8% por causa do greening, que derrubou a fruta. Ele também tem causado a erradicação de muitos pomares altamente contaminados. Então, é um impacto bastante significativo para a gente. O setor agora segue trabalhando para minimizar os efeitos do clima. A safra se encerra apenas em abril de 2025. Se nós tivermos um clima bom, existe uma tendência de crescimento. A laranjeira ela é um pouco bianual. Um ano ela cai a produção, o outro ela aumenta, mas o fator número 1 que determina isso é o clima, a chuva, as temperaturas. Agora a gente fala das enchentes no sul do país. O problema pode comprometer o abastecimento de alguns alimentos no país. Antônio, que é gerente deste mercado em São Paulo, não conseguiu comprar arroz nem abacaxi dos fornecedores gaúchos. O meu fornecedor acabou de me informar que não tem abacaxi para nos fornecer. Então, o que eu tenho aqui eu vou vender. Se na quinta-feira eu conseguir comprar, eu vou ter abacaxi. Se eu não conseguir, eu não vou ter abacaxi na banca. Segundo os especialistas, as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul vão trazer prejuízos econômicos para todo o país. O estado é responsável pela produção de 58% do arroz no Brasil, 17% dos suínos, 13% das aves, 12% do leite e mais de 70% dos vinhos e sucos de uva consumidos no país. Apenas com relação ao arroz, os produtores gaúchos estimam perda de 30% da safra. Aqui neste mercado de São Paulo ainda tem estoque de arroz por mais 15 dias. Depois que acabar o produto, o gerente terá que reabastecer as prateleiras e repassar novos preços. E os consumidores já estão preocupados com o bolso. Com medo do preço aumentar, Cristiana está levando um pacote a mais de arroz.
O preço do arroz já é alto e sabendo que é de lá, né, do sul, que vem, né, o arroz, aí é uma situação preocupante, né? O suco de uva também é um item disputado. Essas são as últimas garrafas desse mercado. A estimativa da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul é que 20% da produção gaúcha seja perdida, o que representa 11,6% da produção nacional. Além desse prejuízo, o estado não consegue escoar os alimentos por causa das estradas bloqueadas, o que interfere no abastecimento do restante do país e também na entrada de matéria-prima. Muitas fazendas estão com problemas de chegada de insumos. Então, por exemplo, criação de suínos, criação de aves, eles já estão há uma semana com chuvas densas prejudicando o transporte. E algumas estradas desapareceram, né? Então, assim, provavelmente esses animais vão ter dificuldade na alimentação e talvez não consigam sair da propriedade na totalidade como era previsto. A Associação Paulista de Supermercados informou que não há risco iminente de desabastecimento, mas que monitora de perto a situação. Nesta terça-feira, o presidente Lula chegou a cogitar a importação de arroz e feijão, caso seja necessário. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. E com esse cenário, as negociações de arroz estão travadas no sul do país. As tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul, causando grandes destruições e impactos negativos em todo o estado, travaram as negociações de forma geral, segundo apontam pesquisas do CPEA. Colaboradores relatam que não há possibilidade de tráfego entre muitas regiões e a recomendação é reduzir o fluxo de veículos. Produtores seguem avaliando as consequências climáticas sobre as lavouras a serem colhidas, assim como sobre unidades armazenadoras. Com isso, pesquisadores do CPEA informam que a liquidez no mercado de arroz em casca foi praticamente nula na última semana. Ainda assim, os preços do cereal se mantiveram firmes, sustentados pela demanda de outros estados, embora sem muito sucesso nas efetivações. E além dos prejuízos no campo, as chuvas também impactaram na importação de cebolas. Algumas frutas e hortaliças pesquisadas pelo Hortifruti CPEA vêm sentindo os impactos das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. No caso da cebola, a fronteira de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, mudou o cenário das importações. De acordo com agentes do setor, os bulbos importados têm perdido qualidade por causa da alta umidade e ao tempo de espera para o transporte. Até o dia 3 de maio, a travessia de balsas ainda ocorria, mas o escoamento das cebolas pode ser prejudicado, já que parte do estado se encontra intransitável por conta dos danos causados nas estradas. Para a cenoura, pesquisadores do CPEA apontam um cenário crítico na região de Caxias do Sul. Embora ainda não seja possível avaliar com precisão a extensão das perdas, estima-se que as inundações levem a uma janela de oferta, podendo então dificultar e inclusive afetar a retomada das áreas. Entre as frutas, pesquisas do CPEA mostram que as chuvas no sul estão afetando o fim da colheita da maçã Fuji, com atraso das atividades e possível aumento da incidência de doenças nos pomares. Além disso, a logística também foi fortemente impactada, isso porque parte das estradas está bloqueada, impossibilitando o envio das maçãs para outros estados. E além das lavouras, o clima também trouxe problema para a atividade leiteira. Com muita coisa destruída, os produtores não têm conseguido fazer a captação de leite cru. O setor lácteo brasileiro também tem sentido os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo informações divulgadas pelo CPEA, com áreas afetadas em todo o estado e estradas e rodovias interrompidas, a circulação de insumos, do leite cru e dos lácteos vem sendo prejudicada. Além disso, a falta de energia elétrica e de água assolam diversas regiões, refletindo em toda a cadeia produtiva. Pesquisadores do CPEA alertam ainda que o comportamento sazonal
sazonal dos preços ao produtor pode ser alterado. Há laticínios que interromperam a produção, seja por danos causados nas estruturas industriais, a falta de energia elétrica ou pela impossibilidade de efetuar a captação do leite cru nas fazendas. Laticínios e cooperativas que ainda mantêm as atividades relatam esforços em conjunto para conseguir viabilizar a captação de leite cru. Apesar das perdas, buscam alternativas para captar o leite de propriedades menos afetadas e para realizar a distribuição de lácteos. Essas rotas, porém, elevam o custo logístico da operação. A dificuldade de acesso às fazendas prejudica a aquisição, sobretudo de ração, com relatos de racionamento e menor produção devido à má alimentação do rebanho. Há também relatos de situações mais críticas que resultam em descartes de leite no campo devido à falta de ração, energia elétrica e combustível. A falta de luz impacta o setor. No campo, impede a automação da ordenha e o resfriamento do leite. Na indústria, o processamento dos lácteos e a conservação. Fazendas e laticínios que seguiram operando contaram com geradores e combustível para alimentação. O abastecimento de lácteos para os canais de distribuição tem sido bastante prejudicado, principalmente por conta da situação calamitosa de Porto Alegre e da região central do estado. Com isso, há grande dificuldade de escoamento, o que compromete o abastecimento não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Pesquisadores do CPEA afirmam que os prejuízos são visivelmente enormes, mas ainda incalculáveis. A produção de maçã também foi impactada no sul do país. Olha só. Assim como para a maçã gala, a quebra de safra da Fuji pode ultrapassar os 20%, segundo especialistas consultados pelo Hortifruti CPEA, devido ao impacto negativo do clima. Cabe ressaltar que a variedade ainda estava sendo colhida quando as recentes chuvas intensas ocorreram no estado do Rio Grande do Sul. Neste cenário, acredita-se que a quebra de safra pode se acentuar. Durante o desenvolvimento da safra 2023-2024 em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o inverno ameno foi negativo pelo período de dormência, deixando os pomares com menos energia para o desenvolvimento da brotação. Chuvas resultantes do El Niño ocorreram durante a florada, causando queda de flores e atrapalhando a polinização das abelhas. E as precipitações continuaram ocorrendo durante o desenvolvimento dos frutos, aumentando a pressão de doenças fúngicas. Assim, agentes acreditam que tanto a produção da Fuji quanto o calibre serão menores este ano. Vamos falar agora do tomate, que está mais caro no atacado. E a gente explica os motivos. Entre 20 de abril e 3 de maio, os valores do tomate e salada subiram em todos os atacados acompanhados pelo Hortifruti CPEA. A média da caixa no atacado de São Paulo foi de R$ 111, 9% acima do cobrado uma semana antes. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi vendido a R$ 100 a caixa, alta de 5%. Nos atacados do Rio de Janeiro e de Campinas, em São Paulo, houve altas de 33% e 2,5% respectivamente. A caixa na Central Carioca foi comercializada por R$ 132 e na de Campinas a R$ 128. A alta é atribuída à lenta maturação dos frutos nas praças produtoras no começo da semana, devido ao clima mais ameno. Ao longo dos dias, as temperaturas aumentaram e aceleraram a maturação, porém não foram suficientes para que os preços recuassem. Outra razão para o aumento das cotações é dada pelo final da safra de verão e início da safra de inverno com baixa produtividade. O preço da saca de café acumula baixa de 12% neste mês. Veja agora o porquê. Depois de subir em cerca de 20%, saltando R$ 200 por saca de 60 quilos, ao longo de abril, os preços do café iniciaram maio em expressiva queda. Segundo levantamentos do CPEA, em apenas 3 dias úteis desse mês, as desvalorizações já atingiram 12% para o Arábica e a 15% para o Robusta, o que significa que mais da metade dos ganhos de abril foram perdidos. Com os recuos, o indicador CPEA Exalc do Robusta voltou a fechar abaixo de R$ 1.000 por saca. Em relação à colheita da safra 2024-2025 de Arábica, colaboradores do CPEA relatam que alguns volumes foram retirados em regiões do sul de Minas e de Garça, cidade do interior paulista, com o ritmo das atividades devendo aumentar na segunda quinzena de maio.
A soja é a principal cultura agrícola de exportação do Brasil. Com ela se faz muita coisa, inclusive o óleo. E você confere agora como ele é fabricado. Muitas rotações por minuto. A colheitadeira está a todo vapor. A máquina tem capacidade de colher 1.500 sacas em um dia produtivo. A soja que sai dessa lavoura é produzida no município de Tupaciguara. E a expectativa é colher 240 mil sacas este ano, que aliás é um ano já cheio de desafios. O Marco Túlio é produtor de soja há 20 anos, decidiu apostar na cultura por influência do pai e deu certo. Hoje ele planta 4.000 hectares. O ciclo da soja pode variar de acordo com o solo e o interesse do produtor. Tem soja que é colhida com 100 dias e tem soja que é colhida com 130 dias. Esse grão aí vai ser transportado rapidinho. E o destino? Uma indústria de óleo. Hoje as indústrias oferecem várias ferramentas para a gente tá negociando, né? Tanto contrato futuro para a gente se prevenir de uma queda de preço, alguma coisa assim. Eles também ajudam financiando e fazendo trocas com os insumos em troca da soja, né? Então tem várias ferramentas, várias modalidades que a gente pratica. E a soja, antes de se tornar óleo, como conhecemos, segue uma cadeia de procedimentos que começa com o grão e chega ao produto refinado. Entre um e outro, a gente tem 4 grandes estágios: o recebimento, a extração, a refinaria e o envase. Só que dá para fazer melhor, dá para a gente mostrar o processo de perto. Estamos numa das plantas de uma indústria que beneficia soja. O Luiz Gustavo é o nosso anfitrião. A empresa envasa 800 mil garrafas como esta em um só dia em Uberlândia. E tudo começa com o grão descarregado no recebimento. Essa máquina que a gente está vendo fazendo a agitação é o primeiro processo pelo qual a soja passa, um processo de limpeza. Eu, como leigo, eu brinco que essa aqui é uma grande peneira, mas não é bem assim não. Gustavo, essa aqui é uma grande peneira, mas quer dizer, é um processo um pouco mais complexo. Perfeito. Aqui é onde tudo inicia, né? Aqui a gente faz o primeiro controle operacional. Essa peneira remove impurezas que são inerentes ao processo de colheita, que vem junto com a soja, como talos, vagem, e eu faço a primeira limpeza da soja. Agora, depois a gente passa por um processo de tirar a umidade, quer dizer, vai secar. Esse aqui é um secador pelo qual a soja passa, né? Qual o objetivo que vocês têm ao passar a soja por aqui? Aqui a gente faz um controle de umidade do grão de soja, para você fazer uma armazenagem de forma correta. E o processo ocorre no secador, no interior do equipamento, onde você tem um fluxo da soja com gases relacionados à queima do nosso cavaco de eucalipto, e você gera essa energia para poder fazer a secagem da soja. Olha, depois de tudo isso, ela vai para o armazém. E ali ela fica estocada. Por quanto tempo ela pode ficar estocada? A soja, ela precisa ter alguns controles para ter uma boa armazenagem e para garantir uma boa conservação. Para isso é necessário você ter um controle de temperatura, aeração e umidade do grão no interior do armazém. Isso nos garante uma maior longevidade de armazenagem, 3, 4, 5 meses seguramente. Em uma época de safra, a fábrica recebe até 11 mil toneladas de soja em um único dia. Esse local é onde acontece a extração, mas esse procedimento a gente pode dividir a grosso modo em 2 módulos. Nesse prédio mais próximo aqui a gente tem a preparação da soja e naquele lado do fundo a gente tem a extração em si. Vamos detalhar isso, Gustavo. A preparação se trata do quê? E depois a extração, como é que acontece? A preparação é onde nós recebemos o grão de soja inteiro e fazemos um preparativo para o posterior processo de extração. Na preparação nós quebramos o grão de soja em pedaços menores, removemos a sua casca e a polpa da soja a gente promove o processo de laminação, para que na etapa posterior, que é a extração, a gente tenha mais eficiência do processo de extração de óleo. Essa extração é um processo feito de que maneira? A soja possui 20% de óleo, então nós precisamos removê-lo de uma forma por completo, né, da soja, esse óleo. E lá nós temos um processo por extração por solvente, onde nós utilizamos um solvente chamado hexano, que é um solvente comercial, que nós utilizamos na remoção desse óleo da soja. Essa mistura, solvente com óleo, ele vai para um processo depois para a gente fazer uma destilação e fazer a remoção por completo do solvente, deixando o óleo
bruto puro. Com o óleo já pronto, a gente chega ao setor de envase. Aqui as garrafas são preparadas e enchidas. A linha de produção é minuciosa e tem depois a colocação de rótulos e o encaixotamento. São 20 garrafas em cada caixa. Elas são juntadas, colocadas nos pallets e vão para a expedição. Aqui nós já temos nosso produto acabado, que é o óleo refinado de soja, sendo envasado na nossa linha. Aqui nós temos o processo de sopro, o processo de enchimento, rotulagem, encaixotamento do nosso produto final. E daqui nós mandamos o nosso produto para a mesa dos nossos clientes. Nós temos vários insumos que compõem esse processo, né? A própria garrafa, o próprio rótulo que contém a marca do nosso produto, e tudo isso compõe a embalagem final do nosso produto. Um azeite brasileiro foi considerado o melhor do mundo e ele é produzido no Rio Grande do Sul. Com acidez máxima de 0,14%, esse azeite produzido no Rio Grande do Sul é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio, cultivadas sob altos padrões de qualidade. E essa é uma das características que fez com que ele fosse considerado o melhor azeite do mundo. Ele tem um doce muito agradável na boca, ele tem um frescor e tem também, no final, uma surpreendente picância. Isso é a presença da coratina, que é uma variedade intensa, mas ela está usada num blend frutado. O produto recebeu o primeiro lugar na categoria de melhor azeite de oliva extra virgem internacional no Guia ESSAL, considerado o Michelin do setor. A fazenda se tornou a única da América Latina a receber esse selo. O Guia ESSAL é da Escola Superior do Azeite de Oliva, com sede na Espanha, maior produtor de azeites do mundo. Um relatório mostra que os preços globais dos alimentos subiram em abril pelo segundo mês seguido. E a gente explica agora os motivos. O preço dos alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura cresceu 0,3% em abril com relação a março. O índice, que acompanha a variação dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, confirmou a alta pelo segundo mês consecutivo. O número tinha caído todos os meses entre agosto e fevereiro. De acordo com a FAO, a tendência continua sendo de queda em um ano, com uma redução de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Em abril, o preço da carne foi o que mais aumentou, 1,6%. Os cereais subiram 0,3%, principalmente devido às condições climáticas para a próxima colheita em vários países produtores. Os óleos vegetais também subiram 0,3%. Entre os produtos com queda nas taxas está o açúcar, 4,4%. A produção parece ser maior do que o esperado na Índia e na Tailândia. No Brasil, as chuvas no final de março e abril ajudaram a acalmar os temores sobre a colheita, de acordo com a FAO. As altas temperaturas têm prejudicado o cultivo de baunilha na França. O cultivo moderno da baunilha nasceu na região de Réunion, na França, onde foi descoberto o processo de fertilização manual. Mas a sua produção está em queda e a sobrevivência da planta na ilha está em perigo por causa das alterações climáticas. Para esse produtor e processador de baunilha, a colheita desse ano deve ser catastrófica. Segundo o proprietário, a temperatura disparou em toda a ilha. Só em 2023, os termômetros ficaram 2 graus Celsius acima do normal. Orquídea frágil e ainda misteriosa, a baunilha não precisa de fertilizantes para crescer, mas exige condições climáticas muito específicas. No inverno, o frescor e a relativa seca desencadeiam seu florescimento. Por causa das chuvas intensas e do calor, a baunilha não floresce. Estudar os efeitos do clima é uma das missões do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento em Réunion, que abriga a maior coleção do cultivo no mundo todo. A baunilha produzida na ilha é a Vanilla planifolia, que representa mais de 95% da produção mundial. Após 20 anos de pesquisas, o centro validou em dezembro de 2022 uma nova variedade chamada Anda.
resistente a um fungo que ataca a vinha da baunilha. Pesquisadores desejam continuar este impulso. A ideia não é substituir o atual cultivo, mas sim diversificar as variedades cultivadas. Assim, os produtores têm menos chances de perder tudo de uma vez quando chega um patógeno ou um período de seca. O preço da baunilha, segundo a especiaria mais cara depois do açafrão, é justificado pelas suas condições de produção. Quando um agricultor começa, tem que esperar de 3 a 4 anos antes de obter as primeiras flores. Ele deve, então, fertilizar cada flor manualmente, única forma confiável de obter vagens, segundo um processo descoberto por volta de 1840 por um jovem escravo na própria Ilha da Reunião. A colheita ocorre 7 a 9 meses depois, quando as vagens ainda estão verdes e sem cheiro. Vários processos longos e morosos, como escaldagem, parboilização e diversas fases de secagem antes da refinação, são ainda necessários para obter as vagens pretas com seu aroma característico. São tantas medidas de mão de obra intensiva que explicam o domínio dos gigantes do setor, Madagascar e Indonésia, que fornecem mais de 80% da produção mundial, cerca de 3 mil toneladas. A Ilha da Reunião produz apenas cerca de 20 toneladas de baunilha verde por ano. Agora, pesquisadores do local trabalham para aumentar ainda mais o cultivo em toda a região. Aqui no Brasil, estudantes participaram de um dia de campo durante o Congresso Mundial de Criadores de Zebu. As estudantes de medicina veterinária estavam interessadas em inovação e saíram satisfeitas do Zebu Connect Day. A gente ganhou o convite na faculdade para a gente vir conhecer a fazenda experimental e na Expo Zebu, conhecer o stand, ver as palestras, tudinho. Conhecer mais um pouquinho, né, da bovinocultura, né? E sobre a importância dela, né, na nossa sociedade. Ah, tá maravilhoso. Tem tido muita informação, tem uma variedade de estandes, fala sobre semente, as palestras estão muito informativas, então para quem trabalha na área ou quem se interessa muito pela área, tá ótimo. As vaquinhas, elas são lindas, é uma coisa diferente, que a gente nunca viu de pertinho desse jeito, coisa que a gente não é acostumada a ver, um negócio aqui mecanizado daquele jeito. Mecaniza, dá mais liberdade ao produtor, ele não trabalha tanto, igual antigamente. O Zebu Connect Day, dia de campo, abre a programação do Congresso Mundial dos Criadores de Zebu. O momento foi preparado para reunir a comunidade zebuína de várias partes do mundo para explorar tendências, compartilhar ideias e fortalecer laços. Cerca de 500 pessoas passam por aqui e podem acompanhar os avanços para o setor em um circuito com 6 palestras. A Janaína, pesquisadora e uma das palestrantes do dia, decidiu levar o bate-papo sobre novas ideias de manejo direto aos pecuaristas. Hoje no Connect Day nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do fósforo na formação de pastagens. O Brasil tem cerca de 160 milhões de hectares de pastagens, só que grande parte dessas áreas apresenta algum grau de degradação. Isso porque a gente maneja mal e também porque formamos mal os nossos pastos. Então é muito importante que a gente fale com o pecuarista. Aqui é a gente mostrar tecnologias, trabalhos de pesquisas em que a gente faz umas misturas de fósforo, algo que já vem sendo feito na agricultura, mas que a gente pouco usa na pecuária. Além das oportunidades de debate, a proposta é levar as empresas até quem realmente importa. O Zebu Connect Day veio com inovação esse ano, né? Uma inovação do setor internacional da BCZ, Brazilian Cattle e Apex Brasil. É um combo, né, com a Zebu, onde a gente traz visibilidade para as empresas participantes do projeto, tanto fazendas quanto empresas e também para o público que precisa das informações, né? Hoje aqui a gente tem um calendário muito bom de palestras, muito informativas, muito eficientes para a fazenda no dia a dia. Nós temos amostras de animais Zebu, nós temos várias vertentes do projeto, nós temos sementes, máquinas, equipamentos, genética, soluções para o agro, tudo num momento só. É um momento diferente, que há 20 anos nós fazemos os Farm Tours, que a gente levava os visitantes até as fazendas e as empresas. E esse ano a gente quis reunir todo mundo e trazer para um momento só que traga mais visibilidade, tanto para as empresas e fazendas e maior acessibilidade ao público nacional e internacional. O preço de comercialização da melancia subiu 33% no campo. Veja agora o motivo.
Os preços das melancias registraram forte alta entre os dias 6 e 10 de maio. A graúda teve média de R$ 2,20 o quilo em São Paulo, alta de 20% em comparação com o preço comercializado uma semana antes. Em Uruana, Goiás, o preço foi de R$ 2,35 o quilo, avanço de 33% no mesmo comparativo. Com o encerramento da safrinha paulista cada vez mais próximo, a oferta está inferior à demanda. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, há pouca disponibilidade de graúdas, resultando em um preço elevado para este padrão. Além disso, a oferta em Uruana ainda não ganhou ritmo, com expectativa de intensificação nas próximas semanas. Produtores goianos esperam uma melhora nos volumes ofertados até o final do mês, já que as áreas de melancia estão se desenvolvendo bem com um clima mais favorável. Neste cenário, os preços ainda podem continuar elevados, já que a oferta ainda não deve crescer de forma significativa. E os preços das alfaces seguem em alta nas regiões produtoras no estado de São Paulo. Os custos de produção de alface permanecem em níveis elevados no estado de São Paulo, mas sinais de recuperação na produtividade devem começar a reverter este cenário. Em abril, o custo da crespa ao produtor de Mogi das Cruzes, São Paulo, foi de R$ 1,55 o pé, valor 3,3% superior ao mês anterior e 51% maior do que o de abril de 2023. Esse aumento, segundo informações do CPEA, é reflexo das adversidades climáticas que as lavouras enfrentam, principalmente em relação às chuvas em excesso. Desse jeito, foi necessário manejos mais intensos e frequentes, além do elevado volume de perdas que também prejudicou a diluição desses custos. Por outro lado, um cenário de recuperação produtiva já começa a ser visto desde a última quinzena, nas regiões acompanhadas tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Porém, apesar do clima mais seco, as atuais preocupações são decorrentes das elevadas temperaturas, que podem limitar uma recuperação produtiva na totalidade. Voltamos a falar das enchentes no Rio Grande do Sul. A produção e a distribuição de ovos foram muito prejudicadas. As recentes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul têm impactado o escoamento da produção de ovos. A aquisição de insumos essenciais para a atividade, como rações, caixas e embalagens, também vem sendo comprometida. Colaboradores do CPEA relatam que enfrentam problemas de logística, sendo necessário desviar rotas devido aos alagamentos, o que acaba aumentando o prazo de entrega da proteína e do recebimento dos insumos. Ainda de acordo com informações do CPEA, com estradas e pontes bastante afetadas pelas chuvas, a rota para chegar até Porto Alegre dobrou de quilometragem e, mesmo assim, só foi possível realizar entregas do produto em determinadas regiões da Grande Porto Alegre. Vale destacar que em 2023, o Rio Grande do Sul foi responsável pela produção de 197 milhões de dúzias de ovos para consumo, de acordo com dados do IBGE, alcançando o 7º lugar no ranking dos maiores estados produtores da proteína no Brasil. O clima atípico preocupa os produtores de milho e as incertezas já têm reflexos nos preços. Os preços do milho estão mais firmes neste começo de maio. Segundo pesquisadores do CPEA, muitos produtores se afastaram do mercado e aqueles ativos pedem valores maiores. Esses vendedores estão atentos a impactos do clima sobre importantes regiões produtoras. Conforme pesquisas do CPEA, enquanto no Rio Grande do Sul as chuvas em excesso prejudicam e até mesmo comprometem lavouras, no centro-oeste e no sudeste, as elevadas temperaturas e o tempo seco têm preocupado. Do lado da demanda, compradores tentam adquirir novos lotes do cereal a preços menores, fundamentados na possibilidade de aumento na oferta por conta da colheita da segunda safra em Mato Grosso e Goiás, prevista para começar ainda este mês, e da consequente necessidade de vendedores liberarem os armazéns. Autoridades e produtores contabilizam os prejuízos na pecuária no sul do país.
A pecuária bovina de corte do Rio Grande do Sul tem sido impactada pelo maior desastre da história do estado. Segundo indicam pesquisadores do CPEA, além de pontes e estradas destruídas, pastagens estão embaixo d'água e animais foram arrastados pela enxurrada. Mesmo nas regiões que não foram inundadas, os solos estão encharcados, dificultando o manejo dos rebanhos. Entre os frigoríficos, várias unidades consultadas pelo CPEA interromperam atividades por terem sido atingidos pela água ou pela dificuldade de locomoção dos funcionários. O transporte dos animais e da carne também está comprometido. Representantes da indústria informam ao CPEA que alguns poucos permanecem ativos apenas para compras, mas sem previsão para os embarques. Feiras e exposições previstas para maio têm sido suspensas. O segmento de insumos também enfrenta dificuldades de escoar rações e outros itens essenciais para as propriedades rurais. Diante da gravidade da situação, agentes de todos os elos da pecuária consultados pelo CPEA ainda têm dificuldades de planejar os próximos dias. Quanto a possíveis impactos desse cenário ao restante do Brasil, pesquisadores destacam que no Rio Grande do Sul são criadas predominantemente raças europeias mais adaptadas ao clima frio. Assim, o gado e a carne do estado não têm grande circulação em outras regiões e, por isso, as ocorrências recentes não devem influenciar significativamente as negociações pecuárias do país. Em 2023, pelo Porto de Rio Grande, foram exportados 2,9% da carne bovina nacional. E as enchentes no sul do país impediram o transporte de carnes e de suínos vivos para outros estados. Um levantamento feito pelo CPEA mostra que as enchentes no Rio Grande do Sul vêm dificultando os transportes de suíno vivo para o abate de carnes aos mercados atacadistas e também de insumos usados pela atividade. Como resultado da queda de pontes e destruição de estradas que interligam importantes regiões produtoras, o ritmo de negócios dentro e fora do estado está bastante lento. É importante ressaltar que alguns municípios não abrangidos pela pesquisa do CPEA foram atingidos com maior intensidade, com relatos de perda de animais e estragos mais graves. Em 2023, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com maior abate de suínos, o equivalente a 19% em termos percentuais, sendo 9 milhões de cabeças abatidas naquele período. Além disso, o estado gaúcho representou 23% do total exportado de carne suína no ano passado. Mesmo com a importação de arroz e autoridades garantindo que não há risco de falta do produto, tem muito consumidor correndo para o supermercado com a ideia de estocar. Isso sem necessidade nenhuma. Estou procurando porque em casa tem pouco. Eu estou com medo de até chegar ao final do mês não ter, faltar. Os 3 últimos agora que eu cheguei que tinha, estava no carrinho de um outro, outro comprador e não tem mais arroz aqui. E é o terceiro supermercado que eu chego agora nesses últimos horários. A tragédia climática no Rio Grande do Sul impactou a produção de arroz no país. E supermercados da região começaram a restringir a oferta do produto nas prateleiras. Mas o fator que influenciou principalmente no preço foi o medo do desabastecimento. Este economista explica que, apesar das chuvas, o arroz não deve faltar. Cerca de 80%, na verdade 84,3% dessa produção de arroz do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que é um estado que representa 70% da produção de arroz nacional, 80% dessa produção já foi colhida. De 900 mil hectares plantados, cerca de 780 mil hectares já foram colhidos. E é óbvio, parte deles pode ter sido perdido com silos, parte desses hectares que ainda não foram plantados já são áreas totalmente submersas, parte também dessas áreas que estão parcialmente submersas serão perdidas, mas parte ainda serão colhidas. Então não existe nesse momento uma falta de produto colhido. A área colhida, estes 83%, tivemos aí bons números, boas médias de produtividade, já temos um bom volume de arroz e mesmo que a gente tenha dificuldades aí na colheita deste saldo que falta colher, certamente o Rio Grande do Sul tem plenas condições de colher aí uma safra bem acima aí dos 7 milhões de toneladas e
embora a gente tenha este grande problema com relação à colheita do que falta, digamos assim, nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Mesmo com a situação sob controle, os preços não refletem a realidade. Já cheguei a encontrar um arroz normal, que a gente comprava a média de R$ 28 a R$ 45. E não está tendo, né? E esse preço não está encontrando, não estão encontrando. Não adianta se alarmar, a gente precisa aguardar as próximas notícias, a atuação do governo federal, o que vai acontecer com a questão logística lá no sul e não ir todo mundo ao supermercado para fazer uma compra. O setor avícola do Rio Grande do Sul já contabiliza os prejuízos por causa das enchentes. As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias têm gerado prejuízos ao setor avícola de regiões, sobretudo da parte central do estado. Segundo informações do CPEA, do lado produtivo, colaboradores relatam que os alagamentos e as destruições de estradas e de pontes têm impedido o recebimento de insumos nas granjas para a produção, como o milho e o farelo de soja. Para a indústria, agentes frigoríficos consultados pelo CPEA indicam que as escalas ficaram comprometidas. Em alguns casos, as instalações de abate foram inundadas, enquanto outras unidades não conseguem receber novos lotes de animais por conta da logística afetada. Além disso, é possível observar muita dificuldade também no transporte de carnes para atender a demanda de dentro do estado e de fora do Rio Grande do Sul. Agentes do setor ressaltam ainda que parte das regiões está sem energia elétrica, o que é bastante delicado ao setor avícola. Nas granjas, a iluminação noturna é fundamental. Já na indústria, é a refrigeração que fica comprometida. Já no Camboja, a estiagem tem prejudicado o cultivo tradicional de pimenta. Esse fazendeiro balança a cabeça enquanto caminha entre longas fileiras de arbustos mortos com folhas marrons queimadas pelo calor e pela seca, que devastaram a famosa plantação de pimenta Kampot no Camboja. Conhecida pelo intenso sabor floral, a variedade é apreciada pelos melhores chefes de todo o mundo e é vendida por até $200 o quilo. Alimentada durante gerações em 2 províncias do sudoeste do Camboja, a indústria da pimenta sobreviveu ao genocídio e a décadas de instabilidade, mas enfrenta agora a ameaça de condições meteorológicas extremas provocadas pelas alterações climáticas. O sul e o sudeste asiático foram sufocados nas últimas semanas sob temperaturas recordes, com os governos fechando até escolas e pessoas morrendo de insolação. Em zonas rurais, agricultores esperam por um verdadeiro milagre do céu, as chuvas. Os cientistas têm alertado sobre as alterações climáticas induzidas pelo homem que produzirão ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas. Em algumas partes do Camboja, o mercúrio quase atingiu os 43 graus Celsius no final de abril, depois de uma seca de 6 meses que levou os agricultores ao limite. Todos os 264 pés de pimenta deste produtor morreram impactados pela falta de água e o clima quente. A produção cresceu nos últimos anos, impulsionada pela concessão da União Europeia à especiaria de uma indicação geográfica protegida em 2016, o que significa que apenas a pimenta cultivada numa área designada pode ser chamada de Kampot. No ano passado foram produzidas aproximadamente 120 toneladas de grãos de pimenta, mas os agricultores dizem que o calor excessivo e a chuva fizeram 2024 o pior ano já registrado. A pimenta Kampot ganhou aclamação global durante a ocupação colonial francesa do Camboja, quando foi amplamente exportada, mas a indústria foi quase exterminada na década de 70. Nos anos mais recentes, ele se recuperou, enfrentando cardápios de restaurantes modernos em todo o mundo, algo que talvez não continue nos próximos anos. Uma pesquisadora da Unesp de São José do Rio Preto desenvolveu uma ração para gado com cogumelos associados a resíduos de alto teor nutritivo.
Foi em busca de novas fontes de alimento para o gado que essa pesquisadora da Unesp em Rio Preto desenvolveu o estudo baseado em resíduos de cogumelos. A ideia da pesquisa surgiu quando o meu orientador, professor Dr. João Cláudio Tomel, ele foi visitar um produtor de cogumelos e aí o produtor comentou com ele que ele tinha muito resíduo de produção lá e ele não sabia o que fazer. E aí meu orientador ele voltou, da visita, a gente conversou e aí a gente falou, vamos pensar em uma aplicação para isso, uma utilidade para esse resíduo. Aí a gente começou a pesquisar e aí a gente partiu das alterações que o cogumelo causa nos resíduos durante o processo de cultivo. A ideia que foi parar no laboratório permitiu com que os resíduos que antes eram descartados pudessem ser reaproveitados. O substrato para cultivo do cogumelo, ele é composto por vários resíduos agroindustriais. Então a gente fez um estudo de resíduos, de quais resíduos seriam ideais tanto para o cultivo do cogumelo quanto para a alimentação bovina. Então a gente chegou à conclusão de que os resíduos da produção de cervejarias e resíduos da produção de arroz e de algodão, quando combinados, eles trazem características ideais para o desenvolvimento adequado do shiitake, a gente estudou com foco no shiitake, e para a alimentação bovina também. O coordenador da pesquisa e engenheiro químico explica que a união dos resíduos para a criação do composto fez com que a iniciativa fosse inserida na chamada economia circular. O que é rejeito de uma atividade industrial, ele pode ser insumo, pode ser matéria-prima de um outro processo. Só que a própria produção de shiitake gera resíduos. Então, para cada quilo de shiitake que eu produzo, eu tenho 3 quilos de rejeito que eu produzo. Então, para tornar esse processo ainda mais sustentável, a ideia foi pegar esses rejeitos e aplicar a alimentação de bovinos. Na prática, a logística do substrato funcionará por meio da recolha feita pelos próprios criadores de gado. Renata explica ainda que o estudo também envolveu uma análise econômica da substância no mercado. Na análise econômica, a gente obteve um valor de custo, para que o produtor venda esse resíduo para o criador de ruminantes. E ele é um valor que ele está dentro do valor de alimentação bovina, das rações. Ele não é um valor muito inferior, Ele está mais próximo ao limite superior dessas rações, mas ele contribui com todos os nutrientes necessários. Então, não é necessário uma suplementação quando é realizada a alimentação com esse resíduo. Ele traz tanto alterações de degradação nesse material que favorecem, que melhoram a qualidade nutricional, quanto conteúdo proteico. O micélio do fungo que cresce nesse resíduo, ele aumenta o teor de proteínas. A pesquisa, que teve início em 2019, teve a parte teórica dos estudos concluída. Agora, o próximo passo será a realização de uma análise in vitro, que fará, através de testes específicos, uma avaliação da composição para saber se ela é ou não digerível pelos animais. Uma simulação da digestão no rumen in vitro, em laboratório mesmo, e aí depois partir para a criação mesmo, para aplicar isso para os animais, para ver a parte sensorial, se eles se adaptam com esse material. Além de satisfazer todas as exigências nutricionais ao gado, o composto produzido de maneira alternativa também vai proporcionar um outro benefício: ajudar a reduzir os impactos causados por esses mesmos resíduos ao meio ambiente. O benefício que a gente consegue trazer é ter uma alimentação para bovinos num valor competitivo. Ele não vai ser mais barato do que as alimentações que estão no mercado, mas ele ainda assim é competitivo e traz consigo toda essa ideia de que eu, ao alimentar o bovino com esse rejeito, eu estou contribuindo para que esse rejeito não vá impactar o ambiente. Então, é uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente uma questão econômica. Cada vez mais as mulheres se destacam no agronegócio brasileiro e você vai conhecer agora uma produtora rural que garante o sustento da família com a produção de orgânicos.
Marlene vem de família de agricultores, cresceu no campo e sempre esteve ambientada no plantio convencional da roça. Chegou a trabalhar em uma fábrica na cidade de Santo Antônio de Posse, mas logo percebeu que a vocação era mesmo a agricultura. Em 2014, com o apoio da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, começou a produzir hortaliças com o método orgânico. Na produção orgânica, além de tudo, né, de não usar os químicos, né, mas tem também a relação da gente com a terra, né, de entender ela, né, de ir cuidando, de ver o que ela precisa, né, os nutrientes, tudo isso para conseguir ter essa produção, né, assim, livre disso tudo e conseguir produzir. Tudo que a gente faz aqui acaba retornando aqui dentro mesmo, né, não traz muita coisa de fora, assim, para pôr, né. Às vezes uso um composto, assim, para trabalhar a terra, porque aqui tem 2 anos que eu tô, né, então a gente tem trabalhado essa terra, né, para ficar cada vez mais propícia, assim, para uma produção com mais qualidade, com mais produtividade mesmo. Mas a gente aproveita tudo dentro da própria, né, produção mesmo, as palhadas, a gente faz biofertilizante, né, com sobra de coisas daqui também, retorna tudo para a terra mesmo. Em 2021, Marlene e a filha Maria Vitória se mudaram para esse sítio em Indaiatuba, onde passaram a produzir, além de legumes, verduras e frutas, plantas medicinais e as punks, as plantas não convencionais. E a Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região, ela certificou que aqui na sua propriedade são 158 variedades que estão em conformidade orgânica, não é? Isso, a ANC, né, o qual faço parte, né, eles que, através do meu PMO, né, que é assim, chega no final do ano, mais lá para novembro, assim, a gente já tem atividade, né, com todos os associados, de fazer o plano de manejo, daí é trocado dentro dos grupos, né, dos outros associados, verifica o meu PMO, se está tudo ok, aí, se tiver tudo certinho, se não tiver que mudar nada, né, aí eu pego a certificação para trabalhar, que nem eu peguei para trabalhar 2024. No finalzinho de 2024, a gente faz todo esse procedimento de novo para pegar a certificação 2025. E dessa lista aqui dos 158, você conhece todas elas? Ah, conheço. Todas as propriedades de todas elas? Posso até agora assim confundir um pouco, mas eu sei, a gente consome, a gente sabe sim. Para que serve? Muito bem, então tem aqui as medicinais, tem aqui as não convencionais. Que são as punks, e tem as verduras mesmo, né? Tem uma curiosidade que a Marlene estava contando, que é o seguinte: quando a gente fala das punks, que são plantas não convencionais, ela estava citando, olha que interessante, a rúcula, tão pedida, né, na hora do churrasquinho, na hora de acompanhar ali uma picanha. Vai bem, né, Cláudio? Vai super bem, né? Bem. Você sabia que a rúcula já foi uma não convencional? Foi isso, né, Marlene? Sim, já foi uma não convencional, e o extensionista, né, o Osmar, da CAT de Campinas, né, que ele também é um apaixonado aí pelas punks, né, ele que falou sobre isso. Que ela já foi também. Já foi também considerada não convencional, e hoje é uma das verduras mais procuradas, né? Isso, a rúcula é, saborosíssima, né? O principal destino de tudo que é produzido aqui no sítio é a venda em uma banca de feira na capital paulista. Maria Vitória, que além de trabalhar na produção, ajuda também na venda direta ao cliente. E na feira, a principal pergunta é qual a diferença do orgânico. E para isso, ela já tem a resposta na ponta da língua. A diferença é que o orgânico não vai adubo, não vai nada químico. Aliás, a jovem que divide o tempo entre a lida no sítio e os livros do curso de Direito destaca a importância do contato direto com o consumidor final da produção orgânica. Eu gosto bastante, sempre tive o interesse, né, em ajudar ela, e é muito gratificante ir na feira e os clientes, né, agradecer a gente pelo que a gente produz. É muito gratificante depois o resultado. O empreendedorismo sustentável na produção de orgânicos em Indaiatuba rendeu no último mês de março uma homenagem para Marlene. Ela foi a vencedora da categoria empresária do prêmio Mulheres que Inspiram do Ciesp Indaiatuba. Um concurso desse, né, esse prêmio aí, para mim, incentiva mais ainda a gente trabalhar melhor, né, e buscar mais conhecimento para melhorar, né.
sim, dentro aqui do nosso espaço, porque a gente sempre quer mudar mesmo dentro, sendo na roça, né, área rural, mas a gente está sempre buscando esses cursos que são oferecidos, né, pela CAT, pelo Sebrae. Então, dentro desse, abre a nossa mente, né, e nos deixa atualizado do que está acontecendo, né, na cidade, mas a gente traz para o campo também. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá!